E o que é redenção? O que é esse aspecto que o Evangelho traz a nós? Eu quero, antes de trazer explicações sobre isso, eu quero convidar você a abrir comigo Gênesis, capítulo 47, versículo 20. Provavelmente você deve conhecer essa história. Essa é a história de quando José já era um governador do Egito, e ele então havia interpretado o sonho do rei. Ele agora administrava o Egito, ele era o administrador, o governador. Ele havia interpretado o sonho onde viria 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, de vacas magras. Então, por causa disso, por causa que ele conseguiu entender isso, o rei colocou ele nessa posição. E agora aqui nessa passagem, então nós já estamos nas vacas magras, nós já estamos no meio da dificuldade. As pessoas estão dando todo o seu dinheiro, tudo que elas têm, para comprar comida, porque apenas Faraó havia se preparado para esse período. Só ele tinha então o suficiente para ele e para vender aos outros. Então no versículo 20, depois que até os próprios irmãos de sangue de José haviam ido lá comprar comida com ele, então depois desse momento, vem no versículo 20 assim: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Então, vamos pular agora para o versículo 23. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que semeie a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então nós vemos aqui esse contexto aonde uma grande fome veio, e então o povo desesperado, sem mais como se alimentar a sua família, eles começam a comprar comida do Faraó e dar tudo que tem, vender seus animais. Só que chegou o momento onde eles já tinham vendido tudo que eles tinham, eles já tinham vendido seus animais, e simplesmente eles estavam vendo que aquele cenário não iria mudar. E então eles mesmos dizem: aceita-nos a nós e as nossas propriedades, para que em troca nos dê comida. Então eles se ofereceram como escravo e as propriedades que eles tinham para ser de Faraó, porque eles não queriam morrer de fome. Eles preferiram então se entregar como escravo do que morrer de fome. E então José aceita isso, e todo o território do Egito se tornou propriedade do Faraó. Apenas a terra dos sacerdotes que não, porque eles recebiam comida de Faraó. Então veja bem, essa realidade aqui, aonde então todo um povo se tornou escravo do seu líder. E o que isso tem a ver com redenção? Redenção pode ser descrito de algumas formas, e uma delas é libertação. Uma delas
é nós sermos redimidos, sermos resgatados, sermos libertos de uma realidade que nos oprime para outra realidade que não nos oprime. E eu quero estar vendo com você aonde na lei de Deus fala sobre esse aspecto na Bíblia. Então eu quero que você abra comigo em Levítico 25, versículo 25, e diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Então veja bem, a lei que Deus deu ao povo, através de Moisés, está dizendo que se alguém ficasse pobre, e porque está pobre e tem uma dívida em relação a alguém, essa pessoa se torna escravo desse outro, um dos seus irmãos ou alguém da sua família que tivesse condições, essa pessoa poderia ser o resgatador para remir aquela pessoa ou aquela família. E então ele iria lá e ele iria contar os anos do que aquela pessoa já tem pago com o seu trabalho escravo, e ele quitaria o resto, e então ele teria de volta a sua propriedade e até a sua liberdade. Então veja bem, só que aqui no texto também diz que se por um acaso essa pessoa prosperasse de novo, então ela poderia fazer isso e ir lá e resgatar a sua propriedade. Por que eu estou lendo esse texto? Porque esse é um princípio que eu creio que nós podemos enxergar ele dentro da redenção, dentro do que Jesus veio e fez. Mas vamos voltar de novo para o cenário que nós lemos lá no Egito, na época de José. Você não acha estranho que um povo se dá como escravo para ter o que comer, e quando José diz que ok, vai aceitar a proposta, e ele toma o povo como escravo e as propriedades deles como sua terra, eles de alguma forma festejam isso e quase que louvam essa ação de José. Eu não sei se você percebeu isso, mas o povo, dá para nós vermos no texto que o povo fez isso. O povo agradeceu o ato de José ter dito que a quinta parte iria para Faraó e o restante ficaria para eles se alimentar, para alimentar a sua família, né, os seus rebanhos, aquilo que eles tinham, e a outra e também para semear, para plantar novamente e colher novamente. Veja bem, dessa forma eles poderiam começar a prosperar novamente. Lembram-se o que nós lemos em Levítico? Diz que se por um acaso vier a prosperar, essa pessoa pode comprar novamente, né, resgatar na verdade a sua propriedade. E é exatamente disso que está se tratando aqui a resposta do povo a José, porque o fato de apenas 1/5 ficar para Faraó e o resto eles poderem administrar para se alimentar e para plantar novamente, isso dava a possibilidade deles prosperarem novamente e resgatarem as suas propriedades, assim como diz em Levítico. E é por isso que eles falam que
parece com alegria que estão se tornando escravos de Faraó, porque na verdade havia benevolência aqui da parte de José, na forma que ele administrou isso, porque ainda que isso ia render muito para Faraó, eles tinham a possibilidade de deixar de ser escravos e até mesmo de resgatar as suas propriedades, assim como nós vimos em Levítico. E o que eu quero dizer com isso é que o grande êxtase da redenção é que não há mérito nosso, não há como nós prosperar a ponto de resgatar o Éden. Pense comigo, nós não estamos vivendo na propriedade ao qual Deus nos colocou e nos abençoou e disse: sejam fecundos, sejam prósperos, multiplique. Nós não estamos na nossa propriedade, nós não estamos no Éden, nós não estamos no lugar que Deus construiu para nós habitarmos, para nós prosperarmos, para nós multiplicar e crescer como família. Nós fomos banidos desse lugar, porque nos tornamos escravos do pecado, e é isso que você precisa começar a entender, porque eu percebo hoje que muitas pessoas, elas não conseguem celebrar da mesma forma que nós vemos aqui em Gênesis 47, que o povo celebrou quando José disse que eles seriam escravos, e disse os termos pelo qual se daria essa escravidão. E eu vejo muitas vezes que nós cremos em Jesus e recebemos grande benevolência dele, e do Pai, e do Santo Espírito, e nós não conseguimos nos alegrar, e nós não conseguimos ter a dimensão, compreender a dimensão daquilo que nos foi dado. Mas eu quero que você entenda isso, eu quero que você entenda essa questão. Eu quero que você abra comigo em Salmos 49, versículo 7, diz assim: ao irmão verdadeiro, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Para quem continuar a viver perpetuamente, não venha a morrer. Veja bem, aqui eu creio que está falando da realidade de que só Jesus podia fazer. Aqui está dizendo que não há quem possa remir, não há quem possa resgatar, não há quem possa pagar por ele a Deus. Não há quem possa fazer isso, porque é caríssimo, o preço é caríssimo. E por que eu quero que vocês pensem nisso? Eu quero que vocês pensem comigo agora numa história, que é o que representava esse contexto de Levítico, esse contexto que está falando aqui em Salmo, dentro da cultura judaica, dentro da cultura dos hebreus. A questão é que quando alguém pegava e por exemplo, pedia dinheiro emprestado, e pedia muito dinheiro emprestado para fazer uma plantação e ter uma grande colheita, porém ninguém estava tendo coragem de plantar aquilo naqueles dias, porque as circunstâncias climáticas não eram favoráveis, e então
essa pessoa sabe que se ela plantar e ela conseguir crescer, colher essa plantação, como ninguém está tendo coragem de plantar, a colheita dela vai ser muito bem paga. Então essa pessoa ela vai e pede dinheiro emprestado para alguém, e essa pessoa diz, ok, mas eu vou querer o meu dinheiro de volta, e eu vou querer juros de 20% em cima. E então essa pessoa topa, ela tenta uma parceria, mas não consegue parceria, então ela pega emprestado com juros mesmo e planta, só que não chove quando tinha que chover, chove em outro momento, realmente a situação climática não é nada favorável, geada vem, estraga tudo, e a questão é que essa pessoa não consegue uma colheita nem sequer para o seu sustento, muito menos para pagar a dívida ainda que fez. E então o que acontece é que por causa disso, esse homem, ele se torna escravo do outro homem, a sua família e as suas posses, todas se tornam agora propriedade desse homem, desse agiota, desse cara que emprestou o dinheiro. E quando ele vai, então, e torna-se escravo, ele simplesmente passa alguns anos lá, só que ele tem um irmão rico, um irmão até que ele pediu dinheiro emprestado antes, mas o irmão viu que não era um bom negócio, e por bem dele, não emprestou o dinheiro para ele. Porém ele mesmo assim fez a burrada de pedir para um agiota, pedir para outro a preço de juros, e então ele simplesmente, depois de ver o seu irmão, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, como escravos daquele agiota, e a sua propriedade como posse dele, ele se compadece, e mesmo tendo ficado irado pela atitude do irmão, ele vai lá e pega das suas riquezas e resgata o seu irmão, e ele então paga a dívida. E pagando a dívida, esse irmão mais velho resgata o irmão mais novo, a sua família e as suas posses, e então agora ele é escravo do irmão mais velho. Mas veja bem, talvez você pense, poxa, mas que mudança vai ter isso? Eu era escravo de um e agora eu sou escravo de outro. Bom, há uma grande mudança. A mudança é que antes você era escravo de alguém, ao qual você contraiu uma dívida enorme, fez ele ter um prejuízo enorme, e toda vez que ele te via, ele queria punir você pelo estrago que você o trouxe, pelo prejuízo que você o trouxe. Porém agora, você é escravo do irmão mais velho, e agora esse irmão mais velho que te comprou, que te resgatou, que te remiu a sua dívida, ele agora não vai te tratar como um escravo, ele vai te tratar por aquilo que realmente você é, irmão dele. Ele vai te tratar como família, e ele vai te dar a oportunidade de você prosperar, e você poder até mesmo ser grato a tudo o que o seu irmão fez por você. Você consegue ver a diferença entre essas duas realidades? O que esse irmão mais velho fez nessa história é redenção. Ele foi lá e resgatou o seu irmão mais novo, que havia feito aquela dívida e virado escravo do agiota. Porém agora, ele, ainda que tenha direito sobre o seu irmão, ele se relacionará com ele como família, permitindo que o seu irmão prospere. E o que nós precisamos entender dentro disso é que, no caso dos egípcios, eles tiveram a oportunidade de prosperar e provavelmente pagar as suas dívidas,
e deixarem de ser escravos e talvez muitos até resgatar as suas propriedades. Porém, a nossa dívida com Deus era impagável com as nossas próprias capacidades. Não havia como nós pagar a dívida que tínhamos. Não havia como. Porque nós havíamos perdido tudo que Deus havia nos dado. E agora só alguém digno, só alguém que fosse rico o bastante, só alguém que fosse puro o bastante, santo o bastante, só aquele que era o único justo poderia pagar essa dívida. E é por isso que aqui nós vemos essa declaração em Salmos: ao irmão verdadeiro ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Então, nós precisamos entender que nós estávamos escravos do pecado, escravos da morte, mas o nosso irmão mais velho veio nos resgatar. O nosso irmão mais velho veio nos resgatar. E como ele fez isso? Veja comigo em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui está uma das declarações mais poderosas do Evangelho, onde diz que Cristo Jesus, Ele cancelou o escrito de dívida que tinha contra nós e Deus. Veja bem, esse escrito de dívida não era com o diabo, esse escrito de dívida era com Deus, mas por causa da dívida que nós tínhamos e que era impagável com Deus, isso fazia com que Satanás tivesse o direito, e ele ainda faz isso em nossos dias, de ser um carrasco sobre todos aqueles que são escravos do pecado. Mas aqui nós vemos claramente Paulo dizendo que foi cancelada essa dívida, e que o escrito de dívida que nós tínhamos, que nos trazia prejuízo, ele foi removido e cravado na cruz.
O nosso irmão mais velho, ele veio e ele cancelou a dívida que nós tínhamos. Pense agora você devendo 10 milhões de reais para alguém. Simplesmente você, na situação que você está, você acredita em um enganador que vem e passa lábia em você, e você pega e entra com ele num negócio, e quando você fecha o negócio, você descobre que era uma furada, e agora você tem uma dívida de 10 milhões de reais. Eu não sei para quem pode me ouvir, mas eu acredito que para a maioria das pessoas que eu estou falando, isso seria uma dívida impagável. E agora simplesmente você está perdido, você está com a sua vida arruinada. E então você um dia entra na conta e você descobre, você entra no Serasa e você descobre que foi cancelada aquela dívida, e que alguém pegou aquela dívida para si, e por causa que essa pessoa fez isso, agora você não deve mais nada. Isso é redenção, e é isso que Jesus fez na cruz. E todos os agiotas que poderiam ir atrás de ti e ameaçar a sua vida e torturar você, e todos os senhores feudais que poderiam te oprimir e te fazer de escravo e chicotear você, agora eles não podem fazer mais nada. A dívida foi cancelada, a dívida foi removida do seu nome, a dívida foi paga. Uau! Isso precisa gerar fervor em nossos corações. Isso precisa gerar fé em nossos corações. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Veja bem, a nossa dívida, ela era impagável. A nossa realidade, não havia nós como homens mortais pagar a dívida que tínhamos com Deus. Para você entender, é como se, pense você no Éden, e aí Deus deu tudo aquilo para você, só que, assim como na parábola dos talentos, ao invés de você multiplicar aquilo que Deus havia te dado, e essa era a ideia de Deus no Éden, o Éden ser expandido por toda a terra, ao invés de você multiplicar o que Deus havia lhe dado, você perde isso para um inimigo, que passou a lábia em você, e agora você tem uma dívida. Lembre-se da parábola: aquilo que você não multiplica, você acaba perdendo até o que você tem. E é isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E então isso nos fez nos tornar escravos do pecado. Mas agora, a rica graça de Deus, eu quero que você entenda por quê que
E várias e várias vezes na palavra, a graça é chamada de riqueza. É por causa disso, é que ela era suficiente para pagar a dívida que nós tínhamos. E essa rica graça de Deus, ela se fez carne e morreu em nosso lugar, e de graça nos libertou da dívida, pela fé em Jesus Cristo. E agora o sangue dele quebra o jugo, o sangue poderoso de Jesus quebra o jugo do pecado em nossas vidas e nos liberta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas alegra o meu. O poder do pecado, o domínio como um senhor feudal sobre você, esse poder do pecado, esse domínio sobre a sua vida, através do poder do sangue de Jesus, é quebrado. Ou como nós lemos aqui, você é remido pelo sangue, a redenção, segundo a riqueza da graça. A graça e a misericórdia de Deus pagaram a nossa dívida. E por isso nós somos, o que foi falado domingo passado, justificado. Mas não só justificado, não só declarado inocente ou cancelado a dívida, mas agora nós somos remidos à redenção. E então agora nós podemos começar, por causa que fomos resgatados, fomos redimidos, nós podemos agora começar a provar, a desfrutar da herança do nosso irmão mais velho. Nós podemos desfrutar do que é dele, porque ele tomou sobre si o que nós merecíamos e liberou sobre nós o que era de direito dele, o que só ele merecia. Isso é redenção. Ele é o nosso resgatador, e ele, através do seu sangue, nos libertou. E é por isso que o sangue de Jesus nos salva, nos purifica, nos regenera, nos abre o novo e vivo caminho ao Pai. Que maravilhoso isso. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Diz assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que poderoso isso. O nosso irmão mais velho veio, nos comprou, nos resgatou, nos regenerou.
E Ele não apenas nos fez sua propriedade como um carrasco, não. Sim, Ele nos comprou, sim, nós somos dele, sim, Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar para ser livres, mas Ele, ao invés de nos fazer escravos oprimidos, Ele nos deu a sua terra para habitarmos, e nela nos fez reis e sacerdotes. Aleluia! O que está dizendo aqui, meus irmãos, e eu quero dizer, é que o Éden vai ser restaurado novamente. Aquilo que nós perdemos, a vida eterna, o Éden, a habitação de Deus em meio aos homens, isso será restaurado novamente. E quando tudo isso for restaurado e colocado em ordem, Jesus está dizendo que nós não vamos ser propriedade deles como escravos oprimindo, servindo a um rei carrasco. Não, nós seremos reis junto com ele e sacerdotes. Isso é o irmão mais velho que ama o seu irmão mais novo, e ele vai lá, paga a dívida dele, e sim, ele se torna servo, escravo do irmão mais velho, mas o irmão o tratará como família. Jesus, nós te louvamos, Senhor. Senhor, Tu nos compraste, Tu és o digno de quebrar os selos. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler com você 2 Pedro, capítulo 2. Volte um pouquinho aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então veja bem, nós vemos aqui Pedro falando, e ele está falando até mesmo dos falsos mestres, e ao qual tem muito a ver com os últimos dias. Mas veja bem, aqui ele está falando o mesmo princípio que nós vimos lá em Levítico, e o mesmo princípio que nós vimos em Gênesis 47, aonde que aquele que é vencido por alguém se torna escravo daquela pessoa. Então veja que isso é um princípio que sempre existiu sobre a humanidade. Nós vemos Jesus ensinando isso também, sobre não pedir dinheiro emprestado, pois se não conseguir pagar, vai se tornar escravo. E aqui nós vemos novamente, e aqui nem é num contexto de dinheiro, é num contexto de engano que Pedro está falando. Então nós vemos esse princípio, e Jesus veio, e Ele cumpriu esse princípio. Eu quero que você leia comigo, e você entenda esse princípio agora, em relação a nós e Jesus. 1 Coríntios capítulo 6,
versículo 18. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 18, e diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, o que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vou ler de novo essa última parte. Que está em vocês, o Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Versículo 20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Olha que extraordinário isso que Paulo está explicando aqui à igreja de Coríntios. Era uma igreja que tinha problemas com pecados sexuais, como eu falei no último domingo que eu preguei. E então ele pregava o evangelho novamente para eles, porque o evangelho queria santificá-los através do agir do Espírito. E aqui novamente ele está chamando a atenção deles para isso. E o que ele diz aqui? Ele diz o que Pedro falou, o que Jesus fala quando explica sobre nós pedimos dinheiro emprestado, o que nós lemos em Levítico e o que nós lemos em Gênesis 47, que aquele que compra, que paga, faz uma dívida e aí ele paga a dívida daquela pessoa, aquela pessoa torna-se escravo da outra. E veja bem, aqui está dizendo que nós não podemos cair em pecados sexuais, porque o nosso corpo não nos pertence mais. Você está entendendo isso aqui? Por que não nos pertence mais? Porque nós cremos pela fé que Jesus Cristo é o nosso resgatador, é o nosso irmão mais velho que veio pagar a dívida que nós não poderíamos pagar, e agora nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele, e como nós somos dele, ele botou o seu Espírito habitando em nós, o Espírito Santo, e agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas estamos crucificados com Cristo, somos servos dele, já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós. Você entende isso? Você não tem mais direitos, você não tem mais direitos sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre nada. Você é escravo de Cristo, porque você tinha uma dívida que você não podia pagar, e Ele veio e pagou, só que Ele não será um carrasco sobre você, não, inclusive Ele já tem preparado moradas para você, que de graça Ele te dá, e não só moradas eternas, mas Ele quer te fazer rei com Ele, e sacerdote do Pai. Mas o fato dele ter pago a dívida, dele ter resgatado você, dele ter regenerado você, você não se pertence mais. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos dele, e nós precisamos entender isso. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas não vencem o pecado, é que elas ainda acham que têm direito sobre si,
Elas ainda acham que têm direito sobre as suas vidas, elas ainda acham que têm direito sobre os seus corpos, elas ainda acham que têm direito sobre as suas decisões, e eu digo a você: não, não e não. Você é servo de Cristo. É isso que quando os apóstolos dizem que eles são servos de Cristo, o que eles estão dizendo é: eu sou escravo de Cristo, porque o sangue dele me comprou. A vida, o sacrifício dele, o sangue dele pagou a minha dívida impagável. A riqueza da sua graça foi derramada sobre mim. E agora já não vivo mais eu. Agora eu não sou senhor de mim mesmo. Agora Ele é meu Senhor. E Senhor, essa palavra que a Bíblia usa não é Senhor de tipo olhar para uma pessoa mais velha e dizer: ah, meu Senhor, como um ato de respeito. Não, não, e nem como um general que lidera um exército e diz: ó Senhor, permita-me tal coisa. Não, não é nesse sentido. É Senhor que é dono de escravos, que tem direito sobre aquelas pessoas, que manda nelas. É isso que quer dizer Senhor na Bíblia. Porém o nosso Senhor não é como os demais senhores. Ele é bom. Ele é realmente bom. E Ele é tão bom que Ele nos resgatou. E Apocalipse 1 diz que Ele nos entregará ao bom Pai. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Você lembra o que aconteceu quando o povo foi liberto do Egito? Você lembra o que exatamente antes aconteceu quando o povo foi liberto do Egito? Que representa o mundo caído. O que aconteceu foi a Páscoa, aonde o Cordeiro Pascual, no 10º dia, foi separado. 10, muitos acreditam que na Bíblia representa redenção. E ao 10º dia, então, foi separado um cordeiro, e então eles sacrificaram na Páscoa, e com o sangue marcaram os umbrais das portas, para que Deus os guardasse, para que Deus se colocasse como guardião e resgatador deles. E não apenas isso, mas eles comeram do cordeiro, comeram da sua carne, como Cristo ensina na ceia. Comer da carne e beber do sangue. No caso, lá no Egito, eles se apropriaram do cordeiro, usando o sangue nas portas, e assando o cordeiro e comendo a carne. E então, após isso, veio a libertação do povo. E o Evangelho nos mostra que isso era uma figura do que iria acontecer quando Cristo viesse. E então Jesus vem na Páscoa, ele se dirige para Jerusalém, e então ele é morto, e derrama o seu sangue,
para nos libertar do pecado e do reino das trevas, abrindo, através do seu sangue, um novo e vivo caminho ao Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E é por isso que Ele pagou o preço, e nós somos seus servos. Paulo diz em Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. É isso que ele está dizendo, eu não me pertenço mais, eu sou dele. Eu sou escravo de Cristo, servo de Cristo. Mas por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que rasgou o meu escrito de dívida, cravou na cruz o meu escrito de dívida, cancelou a minha dívida. Ah, sim, esse é Jesus. Esse é Jesus. Eu convido você, com esse entendimento, você meditar nessa semana em Efésios capítulo 2, e você vai entender essa regeneração e a posição que nós temos hoje em Cristo. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, nós fomos lavados com seu sangue e feitos através do amado, sua família. Essa é a nossa posição, somos família de Deus. Ele nos resgatou de novo para o Pai. Posição em Cristo na nossa vida prática é quando nós tomamos a decisão de fazer Jesus o fundamento da nossa vida. Estamos alicerçados agora nessa verdade, estamos posicionados, essa é a nossa posição. Ele é o meu Senhor, e Ele diz isso no Sermão do Monte, e em Lucas 6, porque me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Você realmente é servo de Cristo? Você realmente é propriedade dEle? Exclusiva? Seu corpo, como nós lemos Paulo falando em 1 Coríntios, não te pertence mais, agora é dele, é templo do Espírito dele. Então você está afirmado sobre a rocha, e Ele é teu Senhor, e agora tudo que você faz através desse fundamento. Para encerrar, eu quero ler Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Oh, aleluia! Por causa que o nosso irmão mais velho, o amado, nos resgatou, nos comprou, nos redimiu,
através do poder do seu sangue e da riqueza da sua graça. Agora, nós somos livres do pecado, como ele disse aqui, não mais devedores à carne, mas a Deus. E agora, com gratidão, por eu ter sido adotado, eu não sou mais órfão, Agora a minha posição não é de um escravo oprimido, mas é de alguém que foi comprado, e é sim servo de Cristo, escravo de Cristo, mas para ser adotado pelo bom Pai, para se tornar membro da família, e ter parte na herança, ser herdeiro do Pai, herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo. Nossos corpos são dele, porque o Espírito dele habita em nós, e ele é poderoso para nos santificar e nos guiar, firmados na rocha, para construirmos uma casa que não será abalada, para construirmos uma obra que não é de palha e feno, mas permanecerá e glorificará o Pai. Feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graça, honra e glória. Pois essa é a nossa posição hoje, filhos amados. Não mais escravos do pecado, mas escravo do amado Cristo Jesus, que pagou o preço para abrir caminho de novo ao Pai e me fazer filho. Já não estou mais debaixo de opressão e condenação como um escravo, mas estou no reino do seu Filho amado. Obrigado, Senhor, porque não sou mais órfão, porque não sou escravo do pecado. Obrigado pela extravagância do teu amor, enviando o seu Filho e fazendo com que ele morresse em meu lugar. E a dívida que eu tinha contigo, Pai, porque eu perdi por um enganador aquilo que o Senhor havia me dado no Éden. O Senhor resgatou através de Jesus. E agora não, o Senhor permite eu ir para o seu reino da luz apenas, mas o Senhor me faz herdeiro teu e co-herdeiro de Cristo. Oh, quão grande é o teu amor! E assim, como no engano os egípcios foram gratos a José pela escravidão benevolente que ele submeteu o povo. Ó Pai, hoje com gratidão eu me rendo a Ti. Jesus, eu me rendo a Ti, porque não há como você ser meu Salvador e não ser o meu Senhor. A nossa mente enganosa acha que às vezes é possível.
O nosso coração enganoso às vezes acha que é possível nós apenas te ter como um amuleto nas nossas vidas. Você é apenas mais uma coisa que nós achamos bom nas nossas vidas. Não, mas isso não é possível. Quando nós cremos e confessamos a Ti, Jesus, o Teu sangue nos compra, nos redime. E nós tornamos propriedade exclusiva Tua. Que você entregará ao Pai, ao bom Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai. Nós nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Renova a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos não mais viver como escravos do pecado, como as pessoas vivem nesse século, no engano, mas possamos viver a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Somos Teus, Senhor, somos Teus filhos. Tu és o nosso dono. Tu és o nosso dono.